Então, para aqueles que estão nos acompanhando, sabem que Deus nos deu uma série, né? E aqui em Tijucas a gente ainda não tinha ministrado série. E Deus nos deu. Sempre que eu ministro uma série lá em Canelinha, eu não gosto de repetir aqui, né? Por quê? Porque se todo mundo acompanhasse, né? Todas as pregações são gravadas e é colocado no canal do YouTube, né? Se todo mundo ouvisse, né? Não precisaria talvez fazer isso. Mas, mesmo que haja essa possibilidade de alguns, ou a maioria, ouvir, ainda assim, Deus acaba sempre ministrando algo diferente, conforme a realidade de cada geografia, de cada povo, né? Por mais que a mensagem, o tema é o mesmo que eu ministrei lá em Canelinha, mas com certeza sempre alguma coisa diferente Deus acaba ministrando para vocês, amém? Então, tá tudo certo. Então o tema que Deus tem nos dado, já são dois sábados que a gente pregou aqui. Se Deus permitir, hoje a gente encerra, porque lá em Canelinha a gente conseguiu encerrar em 3 cultos. Então eu creio que aqui a gente vai conseguir também, né? O tema que a gente está ministrando é: será que estamos muito acelerados? Ou pode ser assim também: será que não estamos muito acelerados? Você pode dizer isso assim para essa pessoa perfumada que está do seu lado? Você pode fazer essa pergunta para ela: será que nós não estamos muito acelerados? Glórias a Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 33, então. Os 2 textos base. Gênesis 33. O bichinho do me pegou aqui. Quase que eu achei que eu não ia conseguir cantar. Mas é a gripe que está indo embora. Gênesis 33, versículo 13 e 14. Gênesis 33, do 13 ao 14. Porém Jacó me disse: meu senhor, sabe que estes meninos são fracos. Na tradução da pastora Mena aqui está fracos. E tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei aos poucos, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Amém? Agora a gente vai ler 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, para não precisar repetir o texto de sempre. Eu quero ler 1 Coríntios 9, que vai falar a mesma coisa com outras palavras. 1 Coríntios 9, 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por mais uma vez, Senhor, nos conceder essa honra, esse privilégio de poder repartir a Tua palavra, Pai. E te pedimos mais uma vez que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos use e que o Teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor e declaramos que essa igreja é Tua, esse local é Teu, nós somos Teus, por isso fique à vontade para repartir com a Tua igreja o que o Senhor deseja comunicar. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém? Amém, amados. Então, para aqueles que
estão aqui nos acompanhando, né? Deus nos deu esse tema. Será que nós não estamos muito acelerados? Né? Nós tivemos a oportunidade de participar de um evento grande ali na cidade de Balneário Camboriú, o CAPS, organizado pela Igreja Embaixada do Reino de Deus, e praticamente a aceleração foi o tema principal do congresso, né? E aquele local foi um dos locais que me ajudaram bastante a me dar inspiração para poder preparar essa série, embora que eu recebi a série totalmente de Deus, né? Eu estava no sábado de manhã em casa orando, e eu sentei na frente do computador e Deus me deu toda essa palavra. E aí Deus ministrou comigo algumas coisas, e uma delas eu escutei audível, Deus falando audível, né? É bom quando a gente escuta Deus audível, porque não fica dúvida nenhuma, né? E para minha surpresa, a frase que Deus me deu, que Deus me falou audível foi: eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Deus tem pressa. Por isso que eu não deixei o tema apenas, será que não estamos muito acelerados, mas também, será que estamos muito acelerados? Porque às vezes a gente, como igreja, a gente acha que está acelerado, mas como igreja, a gente às vezes está desacelerado. Às vezes o que está acontecendo é que no mundo a gente está muito acelerado. O mundo tem imposto uma aceleração. O mundo tem nos imposto algumas cargas, alguns pesos, né? Que tem nos feito ficar muitas vezes, como disse a Gabi aqui, até meio que sem tempo para Deus, né? Mas para Deus nós não podemos ficar sem tempo. Amém? E por que os textos que a gente separou como texto básico? O primeiro texto, o texto de Gênesis 33, ele fala do encontro de Israel, ali na Bíblia fala Jacó, mas já era Israel, porque ele já tinha lutado com o anjo e Deus havia mudado o nome dele, né? Então, esse primeiro texto fala do encontro de Israel com seu irmão Esaú, né? Todos sabem que os dois estavam brigados, porque Esaú havia tomado o direito de primogenitura, Jacó tinha tomado o direito de primogenitura do seu irmão, e ele temia se encontrar novamente com o irmão. Mas ele lutou com o anjo, e naquela luta com o anjo no vale de Jaboque, ele saiu vencedor. Ali Deus mudou a identidade de Jacó, deu a ele um novo nome, o nome de Israel, e agora com uma nova identidade, ele estava preparado para se encontrar com o irmão. E aí ele se encontrou com o seu irmão Esaú. E quando ele se encontra com o irmão Esaú, quem vai ler o texto todo ali sabe que ele levou ofertas, né, para dar para o irmão disse: eu não preciso de nada disso, Deus também me prosperou, os dois estavam prósperos. E nessa conversa, Esaú convida Israel a caminhar num determinado ritmo, porque eles iam se encontrar no outro local, que era Seir, e Israel então se recusa a caminhar no ritmo, na velocidade de Esaú. Ele disse: olha, meu senhor, é o seguinte, eu estou acompanhado da minha família, eu estou acompanhado dos meus filhos, eu estou acompanhado de alguns gados, e se eu for andar nesse ritmo aí que você está me propondo, vai morrer os meus rebanhos, eu vou perder todos os meus rebanhos, e eu também vou perder os meus próprios meninos, que não vão aguentar esse ritmo aí. Então você faz o seguinte: você vai no teu ritmo, que nós vamos seguir no nosso passo, no passo do gado, e no ritmo dos meninos, até se encontrar com o Senhor, ou com Esaú, né? É isso aí. Então, nessa primeira passagem que Deus nos deu, a gente fala, o texto está falando sobre andar num ritmo mais devagar. Ou seja, o texto está falando sobre a importância de andar numa velocidade que a minha família consiga me alcançar. Quantos de nós aqui no passado, quantos cristãos ao longo de todo o mundo, talvez não andaram num ritmo tão veloz? O que significa andar num ritmo veloz? Eu tenho programação na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu participo de todos os retiros e programações da igreja. Só que eu não tenho tempo para meu marido, eu não tenho tempo para minha esposa, eu não tenho tempo para meus filhos,
porque afinal de contas eu estou envolvido com a obra de Deus, né? Quando na verdade eu estou sobrecarregado com a obra de Deus. E muitos pastores, muitos irmãos perderam, né, família, perderam filhos por causa da obra de Deus. E eu pergunto, será que Deus queria isso mesmo? Será que Deus realmente queria? Ao bem da verdade, a Bíblia diz que quem não deixa pai, mãe, esposa, filho por amor de mim, quem não ama a mim mais do que qualquer outro, não é digno de mim. A Bíblia diz isso. E Jesus disse, quem não deixa pai, mãe, a gente cantou aqui, né? Ele abriu mão de tudo, né? Quem não deixa não é digno de mim. Então, perante a Bíblia, né, quem não toma sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Então, ao bem da verdade, para seguir Jesus existe um preço, sim. Mas isso não quer dizer, como eu escutei uma pessoa me dizer hoje à tarde, que eu conversava com uma pessoa ali perto do salão onde a minha esposa trabalha, na clínica, né, Dona Beleza, e eu estava conversando com um rapaz da Igreja Universal do Reino de Deus, e ele estava dizendo que ele tem um amigo que serve a Deus há muitos anos, e que aquele amigo está tendo bastante problema com a esposa, porque a esposa não quer acompanhar ele. A esposa não quer acompanhar o ritmo dele, não quer ir na igreja, não quer seguir o caminho que ele decidiu seguir. E que aquele amigo dele falou para ele que ele estava prestes a tomar uma decisão. Se a esposa dele não quer seguir o caminho dele, não quer ir para a igreja com ele, ia se divorciar dela. Simples assim. E aí eu pergunto, será que Deus quer isso? Ou será que Deus não quer que eu procure encontrar com sabedoria um jeito de continuar servindo a Deus sem precisar deixar do meu cônjuge? Porque afinal de contas também está escrito, né? O que Deus uniu, não separa o homem. Né? Então, não é porque Jesus Cristo disse que eu tenho que amar Ele mais do que tudo, que eu agora vou sair por aí atropelando tudo e que meu marido não quer me seguir, que se exploda, minha esposa não quer me seguir, que se exploda, e meus filhos também que se explodam, todo mundo. Seria fácil, né? Mas na vida real não funciona assim. Outro dia eu pregava lá em Canelinha. Tenho certeza que qualquer líder espiritual que ousar fazer isso vai perder toda a credibilidade. Porque se eu resolvesse divorciar da minha esposa sobre o pretexto de que ela não está acompanhando o meu ritmo, eu pergunto, vocês queriam eu como pastor de vocês? Depois de divorciado? Será que alguém aqui ficaria nessa igreja? A esposa do pastor não quis seguir o ritmo dele, então ele está certo, ele tinha mais é que separar mesmo. Será? Então, queridos, não é bem assim, né? Então, existem sim momentos que eu preciso de sabedoria para desacelerar. Se o meu trabalho, se o mundo que eu vivo está me impondo um ritmo, um estilo de vida que está me roubando da minha família, eu preciso rever isso. Eu preciso rever. Né? Eu tenho hoje discípulos que têm 2 empregos, mas eu conheço pessoas que têm até 3 empregos. Né? Aí já é um outro extremo, né? Que tempo que eu vou ter para Deus, que tempo que eu vou ter para a obra de Deus, e até mesmo para a minha família, com 3 trabalhos. Né? Então são coisas que a gente precisa rever. Né? A aceleração, ao mesmo tempo, porque o texto de 1 Coríntios 9, e eu li aqui também no outro culto, o texto de Hebreus 12, que fala sobre correr a corrida da fé. Então, um texto fala sobre um irmão que decidiu desacelerar, para não deixar os filhos para trás e para que os gados e o rebanho dele não morressem. E o outro texto que a gente leu aqui, 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós participamos de uma grande corrida, que é a corrida da fé. E que assim como um atleta no estádio, ele corre de tal maneira para ganhar o prêmio de número 1, porque o que importa para o atleta é o número 1. Para o atleta o que importa é a medalha de ouro. Ele diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que nós devemos correr de tal maneira que a gente também se torne vitorioso na famosa corrida da fé. Então aqui, dentro de um contexto espiritual,
nós precisamos correr sim. Porque Deus, quando me deu essa palavra, a primeira coisa que Deus me falou, eu tenho pressa. Então, veja que a gente está no meio de uma, a gente diria assim, né, os homens, né, uma sinuca de bico. É a verdadeira cruz, né? Porque ao mesmo tempo que na caminhada com Deus, eu vou precisar em alguns momentos desacelerar para não perder a minha família, para não perder o meu rebanho, para não perder os meninos, né? Porque, por exemplo, um bebê na fé não vai conseguir, às vezes, andar no ritmo de uma pessoa madura na fé, que já está numa outra dimensão, que já está numa outra maturidade. Então, muitas vezes, uma pessoa que é madura na fé, ela tem que se encolher, assim como Jesus se abaixou, né? Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e tomou a forma de homem, tomou a forma de servo. Muitas vezes a Bíblia diz, né, em Romanos, acho que é Romanos 14, que nós que somos mais fortes, temos que suportar a fraqueza dos mais fracos. Então, uma pessoa que é madura na fé, muitas vezes ela tem que se diminuir, ela tem que se encolher, ela tem que andar num ritmo diferente do que ela está acostumada, para poder se encaixar com o bebezinho que está chegando agora. Então, muitas vezes fazer de surdo, desconsiderar algumas coisas, né? Eu não sei se eu já contei para vocês aqui o exemplo, esse exemplo é meio forte, mas vamos lá, né? Tem gente que não gosta muito desse exemplo. O irmãozinho, uma vez na célula, ele vem e diz assim, pastor, fiz acordo lá na minha empresa para poder pegar as 4 parcelas do seguro-desemprego. E vou continuar trabalhando, é claro, né? Legal, né? Que benção, né? Pediu para contar o testemunho na célula. Aí o que a gente faz numa hora dessa? Que benção, poxa, que benção, que legal, né? Tá tudo certo, né? Fica mudo e calado, não fala nada. Ele é um visitante que está aí na célula, que não entende nada de Bíblia. Então, deixa ele receber lá a parcela dele, né? Fica quieto. Não é a hora ainda de confrontar ele, não é a hora ainda de dizer para ele, mas meu irmão, isso é contra a lei. Agora, um crente que está na igreja 10, 15 anos, que já fez encontro com Deus, fez reencontro e fez mais não sei o que, ele chega para mim, pastor, fiz acordo lá na minha empresa para pegar o seguro-desemprego. Que bênção, né, pastor? Que bênção? Como assim? Isso é bênção? Você foi demitido por justa causa? Não, eu fiz acordo. Não, então isso é picaretagem. Porque a lei não aprova isso, né? E muitos fazem, mas só que eu não estou na turma do muitos. Eu estou na turma do poucos que desejam fazer o que é certo, né? Hoje à tarde eu estava escutando o programa na Rádio Adventista. Eu gosto de vez em quando de escutar a Rádio Novo Tempo, FM. E aí o camarada ele falou uma frase, eu cheguei até a anotar aqui, de tanto que eu gostei da frase. Para não perder essa frase. Ele falou assim, ó, errado é errado, mesmo que todos estejam praticando. Vou repetir. Errado vai ser sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo vai ser certo, mesmo que ninguém ou uma minoria esteja fazendo. Você entendeu? Se a lei fala que é proibido, é proibido. Ah, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus não faz o que todo mundo faz. Quando estou entendendo. Mas tem gente que prefere entrar na turma de todo mundo. Agora, o que é andar no ritmo dos meninos? Né? Andar no ritmo dos meninos? Para um bebê na fé, eu tenho um comportamento. Para um adulto na fé, eu tenho outro comportamento. Isso é sabedoria. Né? Às vezes, a gente tem que relevar algumas coisas para aqueles que estão começando na caminhada. Agora, quem já está há mais tempo, tem coisa que não dá mais para fazer de conta que a gente não está vendo. Né? Se eu amo, eu vou ter que falar a verdade em amor, por mais que doa. Então, dentro desse tema, Deus me falou pelo menos 6 coisas que são perigosas viver num mundo acelerado. Porque o mundo que a gente vive é um mundo acelerado. E aí eu preguei aqui sobre o perigo do abandono do hábito da contemplação. O que é contemplação? Contemplação é parar. Parar para ver a natureza, parar para ver o filho, parar para prestar atenção no cônjuge,
parar para ver detalhes e até para contemplar o Senhor, né? Só consegue contemplar quem para. Quem vive acelerado não contempla nada. E às vezes as pessoas que a gente convive, elas dão sinais, que nem sempre é com palavras, às vezes dão sinais com o olhar, dão sinais com o semblante. E se eu vivo uma vida acelerada, eu nem percebo. Agora, se eu estou atento e eu consigo contemplar os detalhes, eu vou perceber, opa, eu tenho que dar uma parada para conversar com fulano de tal. Eu tenho que conversar com meu filho. Eu tenho que conversar com meu cônjuge. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Porque quando eu desacelero para ver os detalhes, eu vejo coisas que antes correndo eu não vi. Né? Quem está entendendo? Né? E às vezes você está lá com uma pessoa dentro da tua casa que está doente. E você não está nem aí para a doença dela, não está nem para o problema dela. Por quê? Porque você está tão acelerado que você não percebe. Agora, quando a gente desacelera, a gente, opa, meu Deus, eu tenho que prestar atenção nisso. Eu preciso corrigir isso, eu preciso conversar, eu preciso... A aceleração muitas vezes nos rouba dessa contemplação. Outra coisa que a aceleração faz, ela nos rouba do hábito da meditação. Porque para meditar, eu preciso parar para ler a Bíblia. Né? E o mundo acelerado que a gente está hoje, eu posso botar um fone de ouvido e eu lavo a minha louça ouvindo mensagem, eu dirijo o carro ouvindo mensagem, eu trabalho ouvindo mensagem, e tudo isso é bênção. E não é proibido fazer. Mas não tem nada igual você parar tudo para ficar só com Jesus. Né? Muitos gostam de fazer isso na madrugada. Por quê? Porque na madrugada não tem concorrência. Né? Na madrugada não tem WhatsApp tocando, não tem celular, não tem Telegram, não tem telefone, não tem cônjuge, não tem filho, está todo mundo dormindo. Então por isso que tem até um versículo na Bíblia que diz, né, que os que de madrugada me buscam, de madrugada me encontram. Embora que eu fiz um estudo, uma exegese desse texto, são poucas traduções que falam que é de madrugada. A maioria das traduções não fala madrugada. Diz que é os que me buscam, cedo me encontram. Né? Então não necessariamente é madrugada. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Se você não tem tempo da madrugada, fique tranquilo. Se buscar de manhã, de tarde, de noite, o véu do tempo já se rasgou. Então não tem hora para buscar Deus, né? Mas se não consegue durante o dia, vai para a madrugada. O importante é que eu preciso parar para estar com Ele. Terceira coisa que eu ministrei foi sobre a absorção incompleta de conteúdos que estamos recebendo de Deus. Né? Ou seja, tudo que eu estou ouvindo, eu coloco no 1.5, lá no 2.0, né? Para escutar uma pregação inteirinha no 2.0. Eu estou correndo risco. Tem gente que é fera, né? Tem um processamento tão ágil que já acostumou a ouvir tudo no 2.0. Glória a Deus pela tua vida. Eu não consigo. Eu tenho que ser no máximo no 1.5. Né? E eu conversando com um casalzinho de idosos, amigo meu, olha, eu no máximo 1.25. Por quê? Porque o idoso ele já tem outro processamento. Vê como na igreja, a gente para poder encaixar um no outro, a gente tem que desacelerar, eu tenho que diminuir o meu ritmo. Porque senão eu não consigo encaixar no outro. Né? Então, agora, quem escuta tudo no 2.0, daqui a pouco pode perder detalhes que só quem ouviu um pouco mais lento, com atenção, ao menos que você esteja na madrugada mesmo, no silêncio absoluto, aí quem sabe no 2.0 você vai ouvir tudo nítido. Né? Agora, na correria do dia a dia, com barulho perto de você, telefone, barulhada e coisa lá de filho, escutando no 2.0, é bem possível que você vai perder muitos detalhes da mensagem. E aí, se Deus falou alguma coisa muito importante que você não entendeu, o que vai acontecer? Você vai ter que passar por algum processo de novo, vai ter que ouvir de novo, até entender aquilo que Deus estava falando. Porque você não entendeu, você estava muito acelerado. E aí, como você não entendeu, vai ter que ouvir de novo. Deus vai ter que levantar um outro profeta, de uma outra forma, ou ele vai falar olho no olho contigo, para que você escuta aquilo que você precisava ouvir para entender o que eu tenho que mudar muitas vezes. Quem está entendendo?
que a correria pode me tirar a concentração, e eu sem concentração eu não entendo direito. E se eu não entendo direito, é a mesma coisa que nada tivesse acontecido. Porque como que eu vou mudar numa área que Deus quer me mudar, numa área que Deus quer me transformar, se eu nem estou ouvindo o que Deus está falando, se eu nem estou entendendo o que Deus está falando? E eu não sei vocês, eu sou meio Maria, eu tenho que parar muitas vezes tudo. Eu gosto mesmo de, às vezes, pegar a minha bicicleta e ir lá para o interior, eu fico só eu e Deus, no meio da natureza, né? Aí é um outro estilo, né? Eu gosto também de ficar sozinho, só com a Bíblia, só com um bom livro, né? Mas esses momentos que você para tudo para ficar só com Ele, não tem comparação com nenhum outro método de buscar a Deus. Porque é nesse momento que você ouve a voz dEle com nitidez. Os outros métodos, a gente ouve a voz dele através de um pregador, através de um louvor, através de pessoas que ele usa, mas para ouvir ele mesmo, meu irmão, minha irmã, tem que tirar tempo para ele, não tem jeito, né? E a correria muitas vezes nos rouba desse tempo. A ausência do verdadeiro arrependimento e o atropelamento dos processos, né? A correria nos rouba muitas vezes do processo. Eu não sei quem aqui já percebeu aquela velha história do povo no deserto, né? 40 anos andando em círculo, ou seja, repetindo os mesmos processos. Por quê? Porque não foram aprovados. Todo mundo aqui está careca de saber que o pecado deles era murmuração e incredulidade, né? Eram os dois principais, né? Então, se eu não aprendo, vamos pegar isso aí como exemplo, né? Que é um exemplo assim, chover no molhado, né? Se eu ainda não aprendi a ser grato, ser fiel no pouco, né? Eu ainda sou ingrato, eu ainda estou sempre reclamando das coisas, nunca estou contente. Deus vai ter que me dar um processo novo, uma experiência nova, e outra, até eu entender que Ele não está contente com o meu comportamento. Eu ainda não sou feliz. E nós deveríamos ser as pessoas mais felizes da Terra, né? Porque o nosso nome já está escrito no livro da vida, né? Aqui é só uma passagem. O choro pode durar uma noite, né? Pode chorar um pouco aqui nessa terra, mas uma hora Deus vai secar toda a nossa lágrima e vai ser só alegria. Então, nós não podemos pular os processos, não tem como fugir. Eu tenho que viver o processo, né? Tem alguns processos que não são fáceis, alguns deles são até dolorosos, mas se Deus te colocou nesse processo, não adianta questionar, né? Deus é soberano, como a gente cantou aqui, né? E eu preciso encarar, né? Eu já contei aqui o exemplo do maior desafio que eu vivi nos últimos 2 anos que eu estou vivendo, é hospedar o meu sogro e minha sogra em casa, né? Mudou toda a minha rotina, meu estilo de vida, né? E foi bem desafiador no começo, né? Mudou tudo a nossa vida. Mas eu entendo que honrar pai e mãe é mandamento, né? Aí, nesse caso, minha esposa, né? Que são os pais dela. Então, eu não posso ir contra aquilo que eu creio, né? E com aquilo que eu ensino, né? Então, a mesma Bíblia que ensina deixará pai e mãe é a mesma Bíblia que ensina honrar pai e mãe, né? Então, eu até cantei aqui aquela música, né? Aquela música que eu cantei aqui, né? Eu me despedi dos meus pais, né? E essa semana eu estou fazendo um seminário de preparação para o casamento. Estou dando para um casal ali na cidade de Canelinha, que são vários aconselhamentos pré-casamento, né? Eles já vivem juntos, mas eles querem oficializar, né? Casamento civil, religioso. E eu estou dando um curso para eles. E eu estava explicando para eles que quando a Bíblia diz deixará o homem, pai e mãe, unirá sua esposa e se tornará uma só carne, esse deixar não é necessariamente só geograficamente falando, mas é o deixar culturas, deixar padrões, deixar muitas vezes hábitos que você herdou com seus pais. Então, mais do que uma separação geográfica, às vezes
Tem coisas que nós carregamos da nossa infância, que herdamos com pais, com avós, tradições que não estão mais em linha com um novo nível de revelação e conhecimento que Deus tem te dado. E eu vou precisar romper com aquilo, né? Isso vai gerar choques, muitas vezes, né? Eu e a pastora Amélia, de vez em quando a gente sai na porrada, assim, né? Não sei se vocês já viram, assim, um carro chegar todo ensanguentado, assim, com mancha de sangue. Desculpa, porque essa piadinha gosta, tá? Mas, de vez em quando, ela tá rindo, viu? De vez em quando a gente sai na pancadaria mesmo, pancadaria gospel, né? Tô brincando. Então é deixar, né, algumas coisas, né, que Deus vai na tua geração, Deus vai trazendo novos níveis de entendimento, né? E aí tem que realmente romper, né? Embora que eu particularmente, né, isso é eu, né? Eu, Christian, tá? O que eu vou falar agora é Christian falando. Eu fico meio triste, para não dizer chateado, quando eu escuto algum casal falar assim na minha frente. Não sei se alguém aqui já ouviu isso, desculpa aí se vai tocar em alguém. Meu pai e minha mãe nos educaram desse jeito, mas quando eu tiver o meu filho, eu vou fazer tudo diferente, né? Ok, respeito essa frase, mas nunca fale isso na frente dos seus pais, né? Porque eu acho que não precisa fazer isso, né? Porque por mais que os nossos pais possam não ter dado a educação perfeita que alguns aqui sonharam, eu imagino que a maioria deles procurou dar o seu melhor, né? Dentro daquilo que eles tinham e podiam fazer, a maioria procurou dar o melhor, né? Com exceção de alguns pais que entraram pelo caminho do álcool, da droga ou prostituição, que aí deixaram a coisa virar uma bagunça, né? Mas aí já são outras realidades, né? Então, eu creio que é muito mais prudente, né? Você acha que tem que mudar alguma coisa na educação do seu filho, vá lá e muda e pronto, mas não fala nada para ninguém, né? E muito menos na frente de pai e mãe, né? Mas eu já vi isso, várias pessoas usar esse tipo de frase, né? Não sei se é porque eu estou ficando velho, mas já cansei de ver, né? E eu particularmente não gosto disso, né? Eu penso que eles deram o que eles podiam dar e fizeram o melhor, e louvado seja Deus por vida dos nossos pais. E se eu tiver que mudar alguma coisa na educação dos meus filhos, que eu acho que eu tenho que mudar, eu vou lá, mudo e fico quietinho, não falo para ninguém. Simples assim, né? Amém? Amém. A aceleração pode nos roubar dos processos. Eu tive uma experiência recentemente que me fez pensar sobre isso, né? Isso contribuiu com essa mensagem. Eu tentei 3 vezes agendar uma aula. Nós fizemos um seminário com o apóstolo Ciel sobre identidade. Alguns irmãos aqui fizeram. E eu tentei, só que ele não conseguiu, o apóstolo Ciel não conseguiu passar todo o conteúdo da apostila no dia que a gente agendou. Era um sábado à tarde, eu acho, ou domingo à tarde. Domingo à tarde, que ele pregou à noite, né? E ele não conseguiu passar todo o conteúdo. Ele falou: pastor Christian, você mesmo agenda com eles depois, uma outra data, e você mesmo termina, porque é um conteúdo tranquilo, já está tudo escrito na apostila. Eu disse: não, apóstolo Ciel, bacana, obrigado pela ideia, vamos fazer assim, para ele não ter que vir lá da região de Criciúma, Sombrio, não lembro bem agora, de novo para cá. E aí tá. Eu tentei agendar 3 datas com o pessoal, e nenhuma delas deu certo. Até que a minha esposa disse assim: Christian, esquece, não faz mais. Tu mesmo grava a aula, coloca lá no grupo, quem estiver interessado e ouvir o restante do conteúdo, né, ministrado por um pastor, um apóstolo, assim que nem eu. Aí vai lá e escuta, né? E aí eu concordei com a minha esposa, né? Então, tá bom, eu vou gravar a aula e depois eu boto lá no grupo e não vou marcar mais presencial. Só que aí um dia eu sentei para ler a apostila do que a gente aprendeu lá. Aí eu vi que tinha coisas que eu nem tinha terminado de responder o questionário.
Tinha coisas que eu nem tinha absorvido ainda o conteúdo. Eu nem tinha ainda, sabe, absorvido mesmo. Aí eu pensei assim, meu Deus, como a gente é hipócrita, né? Eu estou querendo concluir uma coisa que eu nem terminei a primeira fase ainda. Eu não terminei. Eu que vou dar a aula dessa segunda fase, nem eu terminei. Então, olha o que a aceleração faz. Esse negócio de querer terminar, de querer fazer tudo rápido, tudo rápido. E eu, particularmente, eu sou chato mesmo. No sentido que eu estou fazendo um curso, eu estou indo para um seminário, para um congresso, eu não estou indo lá, principalmente quando a gente investe financeiramente, né? Eu não estou investindo numa coisa para botar meu dinheiro fora, ou perder meu tempo. Eu quero realmente aprender. Né? Então, a gente traz uma pessoa de fora, não, eu quero aprender. Então, eu peguei, sentei e fui. Levei tempo, porque eu sou lento, né? Eu sou meio tartaruga. Então, eu fui, respondi todas as perguntas que eu não tinha respondido, li todo o material de novo, aí caiu a minha ficha. Inclusive, tinha coisas ali que preciosas, que de repente até o apóstolo Ciel falou lá no dia, mas na hora, eu também como pastor, você está ali preocupado com um monte de coisas e querendo dar atenção para as pessoas, você nem capta tudo. E ali em casa eu pude prestar atenção e realmente absorver aquele conteúdo. Aí depois que eu absorvi tudo, que eu entendi, que caiu a ficha, respondi tudo certinho como tem que ser. Aí eu entendi, não, agora eu cumpri o meu processo. Agora eu posso agendar presencial a segunda parte. Porque eu fiz. Né? Porque senão eu ia fazer uma coisa que nem eu tinha feito. Eu ia para a segunda fase sem ter passado a primeira. Estão conseguindo entender? E aí eu agendei com os irmãos de novo. Não foi todo mundo, mas foi bastante gente. E a gente fez então a segunda aula. Aí eu gravei e agora disponibilizei a primeira parte. Já está disponibilizado lá no meu canal do YouTube. Estou entendendo o que é o perigo da aceleração? Tipo, eu vou lá, faço um curso, ou faço uma faculdade. Quem aqui nunca, né, participou daqueles trabalhos de sala de aula, né, que só um aluno faz e os outros, todo mundo ganha nota, né? Diz que ninguém aqui participou disso, né? Eu era aquele aluno que fazia, graças a Deus. Eu não era aquele que, bota meu nome aí. Não, eu era aquele que fazia. Tinha uns 5 que não faziam, mas eu era aquele que fazia. E eu sou assim até hoje, e vou morrer assim. Porque eu não consigo deixar que alguém bota o meu nome lá de uma coisa que eu não fiz. Eu sou assim, eu não consigo. Parabéns para quem consegue, eu não consigo. Então eu tenho que fazer, tenho que experimentar, eu tenho que cumprir o processo. Aí agora eu vou mudar de fase. Então a aceleração pode nos roubar disso, né? E eu aprendi, amados, com os psicólogos, que antes de mudar de fase, muitas vezes, nós vamos precisar parar para ressignificar alguns acontecimentos da nossa casa, da nossa vida. Tem coisas que nós vamos precisar ressignificar e os terapeutas ensinam que outras nós vamos precisar reprocessar. Então a psicologia ensina o ressignificar e a terapia ensina o reprocessar. E eu estou fazendo, eu decidi fazer com o próprio apóstolo Ciel, ele também é terapeuta, eu decidi fazer com ele o processo de reprocessamento. Eu já tive 2 encontros virtuais com ele, e eu decidi, amados, que eu quero ser um pastor totalmente curado. Eu quero ser totalmente sarado, eu não quero ter nenhum tipo de memória na minha vida, de coisa do passado, que não foi bem resolvido, que traz alguma tristeza, que traz algum sentimento, que traz... Não! Essas milindres não vão fazer parte da minha vida. Eu quero ser uma pessoa que vou poder um dia dizer assim, você de meus imitadores como eu sou de Jesus. Eu quero ser uma pessoa totalmente livre, liberta, curada e sarada. Porque se eu for totalmente livre, liberto, sarado e curado, eu vou reproduzir, segundo a espécie de Jesus, mas vocês vão ter um modelo também para uma referência. Agora, como que um pastor doente, cheio de milindre, trauma do passado, coisa que não foi ressignificada ainda, que não foi processado ainda, como que ele vai poder levantar uma geração de gente curada? Se ele mesmo está doente, estão entendendo? Então eu decidi que o que tiver que fazer, o processo que eu tiver que viver, por mais que dure, por mais que demore, eu não vou pular
fase. Tem que ressignificar, vamos para cima. Tem que reprocessar, vamos para cima. Porque eu não vou pular fase. Eu quero ser totalmente livre, liberto, curado e restaurado. Amém? Então, em honra a alguns irmãos que talvez não tiveram oportunidade de pegar a primeira parte dessa palavra que Deus me deu, eu quase que repeti tudo o que eu falei nos primeiros 2 cultos, hoje, né? E essa palavra vai ficar ao final dela para o outro culto ainda, porque eu vou parar por aqui, né? Já é 9h15. Não sei se vai dar tempo de ver pelo menos o resultado do jogo do Brasil. E a gente vai cortar o bolo, né? Comemorar os 7.2 da pastora Mena. Acho que ela não tem problema com idade, né? E também vamos estar celebrando 7 anos do início da primeira célula aqui em Tijucas, né? Na casa do Marcelo e da Gabi, que foi no mesmo dia do aniversário da pastora Mena, né? Então a gente vai estar comemorando. Eu vou deixar essa palavra, amados, e no próximo culto que eu estiver pregando, se Deus assim permitir, a gente vai conseguir encerrar essa série, né? Eu só queria dizer que Maria escolheu a boa parte, né? E a boa parte foi parar tudo para ficar aos pés de Jesus. Então, para ficar aos pés de Jesus, muitas vezes eu vou ter que sair dessa correria desse mundo, desacelerar para estar com Ele, para depois novamente acelerar no propósito, que é o ID, né? O nosso propósito é o ID e fazer discípulos. Para cumprir o ID eu vou ter que acelerar muitas vezes, mas a gente continua no próximo capítulo. Amém? Vamos ficar de pé? Tem tanta fé que vocês vão estar num outro culto que eu vou terminar a série, que eu fiz tudo isso aí. Deus está no comando, né? Amém, queridos? Eu não sei se eu consegui me fazer compreender, né? Porque as palavras aqui falam de acelerar e desacelerar. Então que fique claro que no que diz respeito ao cumprimento do propósito, que é o ID, o fazer discípulos, né? Deus tem pressa. E eu preciso realmente acelerar, né? Alguns de nós talvez estejamos muito parados, né? Tipo, eu não falei mais do amor de Jesus para ninguém, né? Eu ouvi um apóstolo essa semana lembrar de um hábito que a gente tinha lá no começo, que era estar sempre orando e jejuando por 3 almas, né? Isso é um hábito que a gente tinha, a gente ensinava nos cultos: orem por 3 vidas, peça a Deus para Deus te mostrar 3 almas, né? Paulo diz aqui que ele não corria sem meta, ele tinha uma meta. Então eu vou dar uma meta para todos aqui. Peça ao Espírito Santo o nome de 3 pessoas, o nome de 3 pessoas que, se você vai orar por elas, você vai jejuar por elas. E esse apóstolo que eu ouvi essa semana, ele deu uma dica: pergunte para essas pessoas se elas aceitam que você vai estar um período de tempo orando por elas. Elas precisam saber que você vai estar orando por elas. E algumas delas vão gostar de saber que você está orando por elas. E se elas concordarem, não, pode orar, eu quero mesmo, pode orar. E já aproveita, ora por isso, ora pelo meu filho, ora pela minha casa, ora pelo meu emprego, ora pelo meu... Tudo bem, vamos orar por você e por tudo isso daí. E nesse período, você vai estar orando por elas. Período do mês, 2 meses, que você vai estabelecer, até a hora que o Espírito Santo vai te dar a estratégia de convidar essa pessoa para a célula, ou de convidar essa pessoa para o culto. Mas por que muitas vezes a gente convida uma pessoa para a célula e ela não vai? Ou convida para o culto? Você não orou por ela, você não jejuou por ela, não fez nada, simplesmente vai lá e convida. Às vezes dá certo, mas nada é igual a gente tirar um tempo de oração por aquela pessoa, e depois de um tempo de oração, aí você convida. Aí Deus está trabalhando através da oração. Aí funciona. Então, eu quero deixar essa meta para nós aqui nessa noite. Peça ao Espírito Santo o nome de 3 vidas, que a gente vai estar orando, jejuando, se consagrando por essas almas. Por quê? Porque para o evangelismo Deus tem pressa, né? Agora, para não perder o nosso pequeno rebanho, para não perder aqueles que estão próximos de nós, que a gente tenha
o entendimento do Espírito Santo, a hora de desacelerar, a hora de se encolher, a hora de se fazer de surdo, para poder alcançar essas almas também que são tão importantes, né? A nossa família, os nossos filhos, para que eles não fiquem para trás, né? Deus quer, que graça teria cruzar a linha de chegada, né? No grande dia do encontro com Jesus, cruzar a linha de chegada sem ter a nossa família por perto, sem ter aqueles que nós amamos por perto, né? Então vamos batalhar por isso, para que nós possamos cruzar a linha de chegada todos juntos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa mensagem que o Senhor tem nos dado nesse tempo, Pai, sobre a aceleração, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, que no que diz respeito ao cumprimento do propósito, ao cumprimento da missão da igreja, nós precisamos ser mais ágeis, precisamos ser mais velozes, precisamos ser mais interessados, precisamos ser despertados, Pai. Agora, no que diz respeito, Senhor, ao ritmo daqueles que caminham conosco, ao ritmo dos nossos filhos, dos nossos familiares, daqueles que estão chegando na caminhada, daqueles que são mais frágeis, que o Senhor nos dê a sabedoria e a graça de poder desacelerar quantas vezes for necessário, a fim de que eles não fiquem para trás, Pai. E que nós possamos, no grande dia do encontro com o Senhor, cruzar a linha de chegada juntos, ó Pai, daqueles que nós amamos. Esse é o desejo do nosso coração. Ouve a nossa oração, Pai, e opera, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus. A homenagem já foi feita. Vamos chamar o pessoal de Tijucas, vamos vir todo mundo para frente. Agora eu vou orar por vocês, né? Principalmente a Gabi, a Doris, o pessoal que começou a célula. E vamos agora agradecer a Deus, né, por esses 7 anos da célula, né? Alguém já sabe o resultado do jogo do Brasil, não? Eu tinha esquecido, passando na igreja, vindo outra igreja, vi que não tinha ninguém. O que será que depois não tem culto? Depois nós deram pro médico? Olha, pelo que está aqui, parece que deu 1-1. Agora eu não sei se o jogo já terminou. O Marrocos fez o primeiro e o Brasil perdeu. Mas não sei se já acabou. É encerrado, está aqui, ó. No Google, 1-1. Encerrado. Isso também? Amém, queridos. Vamos estar orando então. Nós queremos agradecer a Deus, né? A igreja em Tijucas está completando 7 anos de vida, né, da sua existência. Completou dia 12, mesmo dia do aniversário da pastora Mena. E nós temos aprendido, né, que a gente precisa celebrar as pequenas conquistas, né? Então essa data agora é uma data que será celebrada todo ano, né? Nós queremos agradecer a Deus, porque nós cremos que esse 7 aí, né, fechou um ciclo, né? E com certeza vem um novo ciclo aí de bênçãos, né, sobre essa igreja, sobre as nossas vidas e daqueles que têm oferecido as suas casas, né, para a realização desse trabalho. Amém? Pai, nós queremos te dar graças, Pai, por cada vida que está aqui nessa noite, Pai, por todos aqueles que fazem parte da história da Ibra em Tijucas, Pai, sobretudo pela vida do Marcelo, da Gabi, Pai, que tem colocado a sua casa, Senhor, a sua família à disposição do teu reino aqui na cidade de Tijucas, e também todos os demais que aqui estão, que em algum momento também ofereceram suas casas, ofereceram seus dons e talentos, Pai, para que essa obra perpetue aqui na cidade de Tijucas, Pai. Nós cremos que o Senhor tem um povo, o Senhor tem um rebanho para essa denominação, Senhor. E nós estamos aqui para isso, para somar com o reino, para contribuir com a expansão do reino aqui na cidade de Tijucas, Pai. Continua nos despertando, nos fortalecendo, nos encorajando, nos animando, nos fortalecendo e nos suprindo, Pai, para que todos nós possamos, ó Pai, cumprir com a nossa missão, com o nosso chamado, possamos dar muitos frutos que venham glorificar o Teu nome, Senhor. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Ibra Tijuca! Que o amor de Deus o Pai, a graça redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Glórias a Jesus.